No desenvolvimento da humanidade, há dois processos diferentes, os quais podem ser chamados de involutivo e evolutivo. Um processo involutivo começa de modo consciente no absoluto, mas ao chegar à etapa seguinte, já se tornou mecânico, e à medida que se desenvolve, fica cada vez mais mecânico. Um processo evolutivo, por sua vez, começa de forma semiconsciente e vai se tornando cada vez mais consciente à medida que se desenvolve. É importante estabelecer quando a evolução começa e se ela tem prosseguimento. Considerando a analogia entre humanidade e indivíduo, deveríamos ser capazes de perceber se a humanidade está evoluindo. Podemos dizer, por exemplo, que a vida humana é governada por um grupo de pessoas conscientes? Bem, e onde elas estão? Quem são? O que vemos é exatamente o oposto, que a vida humana é, na verdade, governada por aqueles que são menos conscientes. Podemos dizer que os principais elementos da vida humana são os melhores? Nada disso. Encontramos por toda parte a vulgaridade e a estupidez. Podemos dizer que a vida humana ruma para a unidade e a harmonia? Obviamente não. Tudo o que vemos são novas divisões, novas animosidades, novos mal-entendidos. Portanto, ao analisar o estado atual da humanidade, nada sugere que estejamos evoluindo. Se compararmos a humanidade a um único indivíduo, veremos que a personalidade está se desenvolvendo à custa da essência, o que é artificial e real, e não é nosso cresce à custa do que é natural, real e nosso. Junta-se a isso o correspondente crescimento do automatismo em uma cultura que exige comportamentos automáticos. Sem dúvida, estamos perdendo a capacidade de independência que já tivemos, tornando-nos autômatos, engrenagens em uma máquina. Não há meio de dizer como isso vai acabar e onde está a saída, ou se há um fim e uma saída. Apenas uma coisa é certa: a humanidade está se tornando mais escravizada a cada dia que passa. No entanto, trata-se de uma escravidão voluntária. Não precisamos de correntes. Estamos gostando de nossa escravidão e até com orgulho dela. E isso é o pior que pode acontecer com uma pessoa que busca a libertação interior. Como vimos, a evolução da humanidade só pode ocorrer por meio da evolução de certo grupo, o qual, por sua vez, irá influenciar o resto da humanidade. Podemos dizer que existe esse grupo? Talvez, com base em certos sinais. Mesmo que exista, porém, temos de admitir que esse grupo é bem pequeno e que, por isso, não será suficiente para influenciar o resto da humanidade. Ou, sob outra perspectiva, podemos dizer que, em seu estado atual, a humanidade não é capaz de aceitar a orientação de um grupo consciente. As pessoas adormecidas não conseguem identificar as que estão despertas. Não podemos saber quem são ou quantas são. A única maneira de descobrir é nos tornarmos como elas, pois, como foi dito, ninguém consegue enxergar acima do nível de sua própria existência. Digamos que, se houvesse 200 pessoas conscientes que vissem a necessidade obrigatória e legítima de mudar o resto da vida na Terra, elas poderiam fazê-lo. Atualmente, entretanto, ou essas pessoas são pouco numerosas ou não querem fazê-lo. Ou talvez ainda não tenha chegado o momento. Ou as outras pessoas estejam em um sono profundo demais. Isso nos leva à questão do esoterismo. A vida da humanidade é governada por influências de duas fontes diferentes. Primeiro, as influências planetárias, as quais atuam de forma totalmente mecânica e são recebidas tanto pela humanidade em geral quanto pelos indivíduos, de maneira involuntária e inconsciente. Segundo, as influências que provêm de círculos internos da humanidade, de cuja existência e importância a grande maioria não tem mais consciência do que do fato de estar sob a influência dos planetas.
A humanidade a qual pertencemos, isto é, a humanidade histórica e pré-histórica conhecida como civilização, constitui, na verdade, apenas o círculo externo da humanidade, dentro do qual há vários círculos internos que podemos visualizar como concêntricos, um dentro do outro. O círculo mais interno, chamado de esotérico, consiste de pessoas que atingiram o mais alto potencial de desenvolvimento humano, ou seja, cada uma possui o mais elevado grau de individualidade, inclusive um eu indivisível. Todas as formas possíveis de consciência e de conhecimento e uma vontade livre e independente. Para elas, não é possível agir de maneira a contradizer seu conhecimento ou ter conhecimentos que não se expressem em suas ações. Ao mesmo tempo, não lhes é possível discordar ou compreender a mesma coisa de formas distintas. Portanto, tudo o que fazem está totalmente coordenado entre elas e serve a uma meta comum, sem qualquer compulsão, pois baseia-se em uma compreensão comum e idêntica. O círculo interno seguinte é chamado mesotérico, ou círculo intermediário, o qual inclui pessoas que possuem todas as qualidades do círculo esotérico, exceto por seu conhecimento cósmico, que é mais teórico. Diferentemente do círculo esotérico, essas pessoas conhecem e compreendem muitas coisas que não expressam em suas ações. Conhecem mais do que aquilo que podem fazer. Contudo, sua compreensão é tão precisa e, portanto, a mesma quanto a das pessoas do círculo esotérico. Entre elas, não pode haver discórdia ou mal-entendidos. Cada uma tem o mesmo conhecimento que as demais, e todas compreendem as coisas do mesmo modo. Mas, como foi dito, em comparação com o círculo esotérico, seu conhecimento é um pouco mais teórico. O terceiro círculo interno é chamado exotérico, ou círculo externo, pois se situa na periferia da parte interna da humanidade. Embora seus membros possuam muito mais que os círculos esotérico e mesotérico tenham atingido, seu conhecimento cósmico é mais filosófico, ou seja, mais abstrato do que o do círculo mesotérico. O que o círculo mesotérico calcula, o membro do círculo exotérico contempla. Essas pessoas podem ter conhecimentos que não se expressam em suas ações, mas não é possível terem conhecimentos diferentes. O que uma compreende, todas compreendem. Em geral, na literatura que trata do esoterismo, a humanidade se divide em dois círculos, o exotérico e o esotérico, e o primeiro é equiparado com a vida humana normal. Porém, o verdadeiro círculo exotérico já é algo que, do modo como estamos, situa-se bem longe e bem acima de nós. Para o homem comum, esse círculo já é esotérico. O círculo externo é o círculo da humanidade mecânica a qual pertencemos, a única que conhecemos. Sua característica primária é a falta de compreensão comum entre seus membros. Cada um entende as coisas à sua maneira, todos de forma diferente. Por isso, às vezes ele é chamado de círculo da confusão das línguas, isto é, o círculo no qual cada um fala sua própria língua, no qual ninguém compreende e sequer tenta ser compreendido pelos demais. A compreensão mútua é impossível fora de momentos excepcionais ou de questões insignificantes, e mesmo assim, apenas nos limites da existência específica. Se uma pessoa percebe essa falta generalizada de compreensão e procura ser compreendida, isso significa que ela tem a tendência inconsciente de participar do círculo interno. A possibilidade de compreensão depende de a pessoa adentrar o verdadeiro círculo exotérico, onde a compreensão começa. Ao imaginarmos a humanidade na forma de 4 círculos concêntricos, podemos imaginar 4 portais na circunferência do terceiro círculo interno, ou seja, do círculo exotérico, por meio dos quais as pessoas do círculo mecânico externo podem entrar.
Os 4 portais correspondem aos 4 caminhos vistos anteriormente: o caminho do faquir para o homem número 1, o caminho do monge para o homem número 2, o caminho do yogi para o homem número 3 e o 4º caminho para os que não podem seguir nenhum dos outros. A diferença fundamental entre os caminhos é que os 3 primeiros estão ligados a formas permanentes, as quais existiram quase sem mudança alguma por longos períodos da história. Esses 3 caminhos tradicionais são caminhos permanentes dentro dos limites de nosso período histórico, como instituições baseadas na religião. Há 2 ou 3 mil anos havia outros caminhos, e os que existem hoje estavam muito mais próximos uns dos outros. O 4º caminho difere dos caminhos tradicionais antigos e dos existentes porque nunca foi fixo ou permanente. Ele não tem formas ou instituições específicas e aparece e desaparece segundo suas próprias leis, as quais não compreendemos. Pode haver escolas esotéricas em alguns países do Oriente, mas é difícil identificá-las, porque elas se parecem com qualquer outro mosteiro ou templo comum. Geralmente, os mosteiros tibetanos são construídos na forma de 4 pátios concêntricos divididos por muros altos. Os templos indianos, especialmente no sul, são construídos de acordo com o mesmo plano, mas na forma de quadrados contidos uns dentro dos outros. Normalmente os peregrinos têm acesso ao primeiro pátio externo, assim como, em ocasiões excepcionais, os seguidores de outras religiões e os europeus. O segundo pátio é restrito a pessoas de determinada casta ou aos que têm uma permissão especial. O terceiro pátio é apenas para pessoas associadas ao templo, e o 4º é exclusivo para brahmanes e sacerdotes. Esse tipo de estrutura, que com pequenas variações é encontrado por toda parte, permite que as escolas esotéricas existam sem serem percebidas. Apenas um entre dezenas de mosteiros é na verdade uma escola esotérica. Mas como identificá-la? Se qualquer um de nós conseguisse entrar, teria acesso apenas ao primeiro pátio. Somente os alunos podem entrar no segundo pátio, mas não saberíamos disso, e não diriam que o acesso é restrito a uma casta especial. Quanto ao terceiro e ao 4º pátio, nem sequer saberíamos de sua existência. Poderíamos viajar até qualquer templo que desejássemos e encontraríamos a mesma ordem. É impossível distinguir um mosteiro ou um templo esotérico de outro comum, a menos que alguém nos diga qual é qual.